Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um para sempre. Nós vamos falar hoje no capítulo 3 de João, onde Jesus ensina um fariseu. Então, ele era mestre da lei e Jesus estava ensinando a ele. Nós vamos falar sobre isso agora e também já vou pedir, para que vocês curtam. Vai lá no canal, no nosso canal, curta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Por favor, vamos levar o Evangelho? Nós vamos ser rápido hoje. Pretendemos, né? Exatamente. Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início, esse novo ciclo de estudos da Palavra de Deus, onde iremos falar especificamente sobre o livro de João, que foi um apóstolo, Jesus. Então, vamos pro vídeo, né? Vamos lá. O primeiro capítulo, melhor dizendo, o primeiro versículo do capítulo 3 do livro de João diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E o versículo O que é fariseu? 2, fariseu era aquelas pessoas que defendiam a lei de Moisés e não reconheciam Jesus como Salvador. Parece que eles não acreditavam na ressurreição também, né? Ou eram os saduceus? Os saduceus que não acreditavam. Os saduceus criam em Jesus, mas não acreditavam Na ressurreição. na ressurreição, pelo que... Os fariseus ensinavam a lei, mas não cumpriam ela. Então, por isso que a gente não chama de cumpria a lei fariseu integralmente, hoje. Por isso que a gente chama de fariseu aquele que prega e não cumpre, né? Exatamente. Entendi. Aí, à noite, ele veio falar com Jesus, Ele percebeu que Jesus era uma pessoa diferente. Ele nunca tinha visto alguém que fazia sinais, maravilhas daquela forma. E ele pensava assim, alguma coisa de Deus ele tem. Então eu vou conversar com ele para descobrir qual que é o segredo disso, Então ele diz assim: à noite ele chegou a Jesus e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele reconheceu, mesmo sem ainda conhecer Jesus, reconheceu através dos feitos de Jesus. Dos sinais. São uma das pessoas que perceberam a importância de Jesus pelos sinais que ele realizou. É bem claro aqui essa forma de alguém reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Exatamente. Bom, gente, então aqui também no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 3, Na verdade, eu vou falar do 3 ao 5, tá bom? Então agora vai ser capítulo 3, versículo 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aquele homem veio com tanta sede assim de elogiando Jesus e tal, Talvez ele tenha pensado assim: bom, eu vou lá para curiar, ou talvez ele tenha tido realmente um sentimento assim de aproximação de Jesus. E aí Jesus pega e responde para ele, que ele tinha que nascer de novo. Ele era um cara culto, Então ele tinha que ter entendido, e ele era um cara também religioso, muito, mestre da religião. Então ele deveria ter entendido na hora o que Jesus queria dizer. Mas como o homem sem Deus é cego, e ele pensava que tinha Deus porque ele ensinava a lei, mas ele não tinha
o poder do Espírito Santo para revelar para ele. Então é igual hoje, a gente fala de Jesus e a pessoa não entende aquilo que você está falando, acha difícil a palavra de Deus, e ela é muito simples, né? As palavras de Jesus são super simples. E aí Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então daí ele já tinha consciência de que o homem nasceu, ele não poderia renascer. Ele tinha que morrer e depois disso vem o juízo. Ele já tinha essa consciência. Mas falou, então como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus responde para ele, digo-te a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nascer de novo, Deus deixou claro para ele. Da água, porque você vai batizar, você vai renunciar ao mundo e vai ser nova criatura. E do Espírito, porque você vai receber o Espírito de Deus a partir do momento que você renunciou ao mundo. Então, o que aconteceu? Agora você fala o que aconteceu no capítulo 3, do versículo 6 até, né? O 8. Então é importante ressaltar que esse novo nascimento representa um nascimento espiritual. Ele, até aquele momento ele era apenas ele teve um nascimento carnal. E o novo nascimento espiritual é quando a pessoa acredita, ouve a palavra de Deus, acredita e crê que Ele é o Salvador. E ele passou por isso, embora não entendeu. Ele fez a pergunta, né, que foi respondida aqui, conforme nós vimos, ele ficou assim, sem entender bem a resposta de Jesus. Aí no versículo 6 diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Porque o homem é composto de corpo, alma e espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então o Espírito não é visível, né? Você apenas sente a presença, né? E você segue, né? Jesus estava ali dizendo, né? Eu estou aqui explicando para você que quem nasce de carne é uma coisa e quem nasce do Espírito é algo que não se pode contemplar, porque da mesma forma que você não vê o vento, mas sente o vento. E além de você sentir o Espírito, você é direcionado por Ele. É incrível isso. Então ali fala que você não sabe de onde o vento veio, para onde ele está indo. Nós também não sabemos, nós temos o Espírito de Deus. Nós não podemos afirmar para onde nós estamos indo, porque o Espírito Santo é que vai nos direcionar, né? E nós aceitamos essa direção do Espírito Santo. Então, prosseguindo, gente, João capítulo 3, do versículo 9 ao 12, diz assim, continuando, né, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então disse Jesus, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Então disse Jesus, você é mestre em Israel? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus jogou, vamos dizer, jogou na cara dele. Você não é mestre em Israel? Você não ensina a lei? Era um juiz. Não é? Era um juiz. E você não entende essas coisas? Então, aí está muito claro que não é pela sabedoria humana, né? Não é carnalmente. Isso aqui é através do Espírito. Você tem que ser uma pessoa espiritual para você entender as coisas do Espírito. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quer dizer, nós falamos do que conhecemos. E hoje não é diferente do tempo de Jesus. Ele falava do Pai porque ele conhecia o Pai. Ele veio de lá, né? Então, ele falava e ele dava testemunho do Pai e ele fazia maravilhas, né? Então, o que acontecia?
acontecia que as pessoas, mesmo vendo tudo isso, não conseguiam entender, né? Então aqui então, aí falta um no versículo 12, ainda, né? o 12 ainda fala: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das celestiais? Né? Então ele estava falando das coisas daqui e ele não conseguia entender. Ele estava fazendo uma parábola, né? Nascer de novo era uma parábola, né? Ele estava fazendo uma além de parábola, ela assim, uma comparação muito clara, muito fácil de entender. Metáfora, né? Uma metáfora, é muito fácil de entender, mas eles não entendiam. Por quê? Porque era algo espiritual. E agora, se ele falasse lá do céu, das coisas celestes, aí que eles não iam entender nada mesmo, né? Mas aí ele fez uma afirmação importante, porque muitas pessoas não conhecem esta frase aqui na Bíblia, né? No versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, não existe possibilidade Exatamente. de alguém subir ao céu, ficar lá ao lado de Jesus, ficar conversando com ele. Não, eles estão num local separado, aguardando o dia do juízo final. Tanto os que vão receber, os que vão permanecer no céu e os que serão condenados à morte eterna. E a Bíblia fala que estarão no paraíso, né? Quando a pessoa parte daqui com Jesus, né? Ele estará no paraíso, mas estará aguardando a ressurreição. Quer dizer, o espírito dele estará lá aguardando a ressurreição dos mortos. Basta ler aquela passagem do rico e Lázaro, que vai estar bem definida essa questão. Aqui também diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava ali anunciando que ele iria ser crucificado. Ele não entendeu nada disso aí, né? Mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? Deve ter pensado, ficou ali aéreo, né? Então, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está uma afirmação aqui de que aquele que para ter a vida eterna é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. E o crer é crer e obedecer, né? Porque quando você acredita, aí você obedece, porque você sabe que é verdade. Então, Nicodemos, ele creu, ele não ficou assim demonstrando a sua crença, porque ele participava do Sinédrio, temia as represálias dos seus colegas, então ele ficou com Jesus no coração. Mas quando Jesus foi crucificado, ele foi um dos que estiveram lá no sepultamento e foi o único que fez a defesa de Jesus antes de ser condenado. Então vê que ele creu verdadeiramente. Depois ele chamou José de Arimateia e para preparar o corpo de Jesus e ali sepultar num túmulo pertencente a José de Arimateia. Então, em João 3, 17 a 19, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Então, Jesus ele não veio morrer, né, para nos condenar. Ele veio morrer para ressuscitar, mostrar que ele era o Filho de Deus, para que nós creiamos nele e assim nós nos arrependamos dos nossos pecados e sejamos salvos. Ele fez a parte dele, né? A parte dele era morrer e ressuscitar por nós. A nossa parte é crer e obedecer. Então, aqui diz, quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Então, não é ele que vai condenar, né?
Na verdade, todos nós já estávamos condenados. Desde lá do Éden, nós já estávamos todos condenados. Mas ele veio, e ele veio não para condenar, veio para salvar. Agora você vai aceitar, quando a gente fala assim, aceita Jesus, né? Aceita o sacrifício que ele fez, né? E passa para o lado dele, né? Deixa o mundo, passa para o lado dele, deixa as paixões carnais e seja espiritual, porque aí ninguém vai impedir a sua salvação, né? Esse versículo 19 também aqui é muito interessante. Ele faz uma afirmação aqui muito séria, né? Dizendo assim, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Eram más. Então eles estão falando aqui sobre a malignidade da criatura humana. Eles preferem as coisas más às coisas boas, a crer em Jesus e a buscar uma mudança de vida. E no versículo 20 diz, quem pratica o mal odeia a luz e dela não se aproxima, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, onde chega a luz, o mal aparece, né? Exatamente. E quem é do mal não quer que estas nem suas quer obras chegar malignas, próximo do que é da luz, né? Nem quer chegar próximo. Para que as suas obras malignas não sejam vistas pelas pessoas, né? Que ele quer esconder as suas más obras. Por exemplo, você fala assim para a pessoa, né? Ah, vai ter uma festa ali, né? Todo mundo quer ir na festa, né? Vai ter um jantar, vai ter uma festa, todo mundo quer ir no jantar e na festa. Por que essas pessoas, maioria delas, não querem estar dentro de um templo onde se fala a verdadeira palavra de Deus? Por que elas correm de lá? Exatamente porque estão nas trevas. E por que estão nas trevas? Porque estão sendo conduzidas pelo mal, conduzida pelos espíritos de treva, pelos espíritos malignos, que são aqueles espíritos que fazem a pessoa ser alcoólatra, que fazem a pessoa não ter domínio, né? Domínio do corpo, domínio da mente, domínio da alma, como a gente já falou no vídeo passado, foi muito interessante. Então, as pessoas não conseguem ter domínio, por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo para orientar, para ajudar. Elas não aceitaram viver as regras do Evangelho. Elas não aceitaram. As pessoas aceitam a regra do trabalho, a regra da escola, porque ou aceita ou sai fora, né? E quando chega na hora da salvação, na hora da palavra de Deus, aí não quer aceitar as regras que Jesus deixou aqui na palavra de Deus. Então, o que eles fazem? Também sai fora. E sai porque querem, porque não é Jesus que condena, que manda sair. É como se Deus estivesse com a mão aqui, a pessoa está abaixo da mão de Deus e a pessoa sai debaixo da proteção. Deus deixou o livre-arbítrio para as pessoas, né? Ninguém é obrigado a servi-lo e nem é obrigado a ficar sem servi-lo. Cada um escolhe segundo a sua própria vontade. Tanto que ele diz aqui, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem é verdadeiro não gosta de treva. Verdade. Quem pratica a verdade quer ser visto, quer ser verdadeiro, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por quem? Por intermédio de Deus. Exatamente. Então, é aí que está, né? Quando a pessoa mente, a pessoa não tem vontade de estar ali diante de todos e contar aquilo que acontece com ele. Por quê? Porque ele sente medo de ser descoberto. Quando a pessoa fala a verdade, a pessoa faz questão, né, de trazer a verdade, mostrar a verdade. Por quê? Porque é luz. Então, as trevas, elas nunca vão combinar com a luz. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair, não é assim? Se você chega no escuro, aí você acende a luz, cadê as trevas? Foi embora. Mas se você apagar a luz, as trevas voltam. Isso também é uma alegoria, poderia dizer, que aquela hora eu queria essa palavra.
uma manifestação de Deus, que Deus explicou, a forma dele manifestar a explicação, né? Jesus explicou dessa forma, né? Que aquele que crê e obedece, ele está na luz. Então, quando ele chega em algum lugar, se alguém não sentir bem com a luz que ele está, com a verdade dele, a pessoa vai embora. E nem entra onde tem luz, né? Nem entra onde tem a palavra verdadeira. Porque a gente sempre repete, as pessoas acham que é política, né? Não, é Bíblia. João 8, que está mais na frente, né? João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quem quer a verdade? Jesus Cristo. E quem quer a mentira? Capeta. Então tem duas distinções aí. Não, e tem as uma pessoas coisa. escolhem a quem servir. E tem uma coisa. Quem mente, isso não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Não é filho da luz. Então hoje, e não estou falando de A e de B, não. Hoje o mundo está coberto de mentira, né? Se você está no seu trabalho, mentiras e mais mentiras. Você dá bem. Você está até nas igrejas, né? Também existe. Entram pessoas que querem enganar, né? O joio, né? Então ali está cheio da mentira e nós que queremos a verdade teremos que ser luz e também corajosos, né? Para poder falar a verdade, porque às vezes a mentira quer até nos inibir de falar a verdade. Então às vezes você vai falar uma verdade, pregar uma verdade e a pessoa se volta contra você. Às vezes, quantos pregadores a gente já viu, né? Pregando quando tem... hoje quase não tem, né? Mas sempre tinha pregações, né? Nas praças. E quantas vezes eles eram atacados? Porque as trevas não aceitam a luz. E a mentira não aceita a verdade. Tá bom, gente? Não combinam. Não combina. Não tem jeito. Ficou bem claro aqui, eu creio, né? As pessoas aí podem depois colocar nos comentários as suas dúvidas, né? O seu entendimento sobre esse tema. E não esquecendo de também curtir, e comentar e compartilhar para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, né? Exatamente. E não seja evangélico. Seja salvo. Seja servo de Deus. Porque dessa semana eu escutei, uma pessoa falou para mim, não, eu sou evangélica, mas eu faço isso, eu sou evangélica, mas eu faço aquilo. Então, não seja evangélico, seja servo de Deus. Porque a partir do momento que você for servo de Deus obediente, você já está dentro do evangelho, você já é evangélico. Mas se você achar que você é evangélico só porque você está lá na igreja, na religião evangélica, você pode ser evangélico porque você está lá, né? Mas acontece que na hora do juízo, né, aí que nós vamos ver. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos ver quem serve a Deus de verdade e quem não serve. Ou é uma coisa ou é outra, gente. Não tem meio termo. Então, vamos encerrar? Vamos. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.